Pessoal, boa tarde a todos. Vamos falar sobre República Velha, o nome República Oligárquica ou também República do Café com Leite, como é muito usado nesse tema, e vocês vão entender por quê. Então eu vou começar aqui compartilhando esse... Muito bem. Então, como vocês estão vendo aqui, vamos lá. Estamos então. Então, a República do Café com Leite, ou República Velha, ou República Oligárquica, use o tema que vocês quiserem. Eu gosto particularmente mais de República Oligárquica. Vamos entender por quê. Porque naquela primeira fase que nós falamos da República, chamada República da Espada, governada apenas por militares, vocês viram que depois do Floriano Peixoto houve uma quebra. E que quebra foi essa? Ele simplesmente conseguiu fazer com que a República fosse efetivada, afastando o perigo da volta da monarquia. Então, nesse pressuposto, os barões do café, que eram a grande força econômica do período e também política, eles vão assumir o poder de 1894 a 1930, como nós falamos. E eles vão formar o que nós chamamos de oligarquia agrária. O que seria a palavra oligarquia? Oligarquia é quando uma minoria comanda a maioria, diferente da democracia. Então, democracia, a maioria é que toma as decisões. A minoria acata. Na oligarquia, ao contrário. É como se na sala de aula, por exemplo, a gente for escolher dois alunos que representam a sala. Independe de qualquer coisa. Entendeu? Uma minoria vai falar pela maioria. Então, por isso que eu gosto desse termo oligarquia, porque representa muito bem o que eles foram na época. E é uma oligarquia agrária, dividida aqui em dois partidos, o PRP, Partido Republicano Paulista, e o PRM, Partido Republicano Mineiro, ok? Ambos são representantes de fazendeiros do café. Ambos. Mesmo o pessoal colocando que Minas tinha muito produção de leite, e tem até hoje, como a gente sabe, um queijo maravilhoso, a questão é, o café é que está comandando tudo isso. A elite cafeeira é que está comandando tudo isso. Então, aqui tem um discurso que aparece no livro do Monteiro Lobato. É um trecho do conto Café, Café. O café, leiam comigo aqui, ó, o café dá para tudo. Isso de plantar mantimentos é estupidez. Café, só café. Mas, com seu perdão, Major, se algum dia, que Deus nos livre, o café baixar o café não vai baixar. E se baixar, sobe de novo. Vocês não entendem essa história. E depois, olha, eu não admito ideias revolucionárias aqui na minha casa. Vocês entenderam? A ideia é que não se pensava o Brasil sem café. Ponto. Não é que esse coronel aí tinha razão. A gente vai falar hoje sobre um negócio chamado Convênio de Taubaté, que vai justificar e vai mostrar muito isso aí que nós estamos falando agora. Tá? Então vamos aqui para o próximo slide. Opa. Então aqui você tem uma imagem da Bolsa do Café, a Bolsa de Valores do Café. O ponto alto, o foco de toda essa economia ficava na cidade de Santos. Fica até hoje, é um museu maravilhoso, que eu já visitei algumas vezes. Vocês estão vendo a imagem da época aí, ó, que interessante. Esses casarões todos construídos basicamente nesse estilo, mas lá é uma maravilha arquitetônica, como vocês podem ver aí. E aí centralizava praticamente toda a economia era centralizada aí. O Brasil se resume muito a esse prédio até 1930. Não que depois de 1930 o café perdesse a importância. Muito pelo contrário, ele continua muito forte economicamente, até hoje, por sinal, no Brasil. Mas naquela época ele era praticamente a 90% de todas as exportações nacionais. A gente vai ver isso já com gráficos, tá? A gente não consegue falar desse período também sem falar da figura do coronel. O coronel, ele era um homem muito poderoso localmente. Ele comandava localmente tudo. E quando a gente fala comandar localmente, não é só que nem hoje você ter uma terra e comandar. Ele tinha poder jurídico,
Então, ele estava acima do juiz, ele estava acima do delegado, ele estava acima do prefeito, ele indicava prefeito, ele indicava juiz. Então, a gente pode falar que ele estava acima da lei. Ele podia matar, se ele matasse alguém, como é que o delegado ia prender o cara que era amigo dele que foi indicado por ele? Entendeu? Como é que o juiz ia punir o cara? Se era tudo da mesma laia, tudo do mesmo conluio. Então, na verdade, ele estava acima da lei e era extremamente temido por isso. O que ele fizesse era norma, como se fosse realmente um rei absolutista dentro do seu território ali. Então, aqui você tem uma reunião desses coronéis nessa imagem. E é exatamente por isso que muita gente chama esse período de café com leite, como eu falei. Minas e São Paulo, eles vão revezar-se no poder, o PRP e o PRM, porque são os maiores produtores, os estados mais ricos. No caso de Minas, é o estado mais populoso. Então, ele tem mais poder de voto eleitoral. E São Paulo é o estado mais rico. Aqui vocês estão vendo imagens, olha, a figura do coronel, estão vendo? Com uma arma aqui, apontando, mostrando aqui para o seu jagunço, né? Aqui foi uma cena de uma novela, que esta aqui, no caso, é os coronéis da Bahia. Mas olha a roupa, a vestimenta, o chapéu, sempre de bigodão, barba, né? Mostrava virilidade. A barba e o bigode nessa época mostrava virilidade. A bota mostrava que ele era homem do campo, homem poderoso. Aqui eu trago para vocês, para quem nunca viu, um pé de café. Uma árvore bonita pra caramba, cheio de bolinhas vermelhas, verdes, e parece uma árvore de Natal na época da colheita. E faz aquele produto que eu praticamente aprecio muito, que é o café, tá? Mas quem nunca viu, é isso aí, um pé de café. Temos aqui também a produção de café naquela época. Repara que vocês estão vendo aqui, ó, o coronel caminhando, enquanto você tem uma gama de imigrantes, principalmente italianos, trabalhando nesse café, tá? E quando eu falo mulheres, homens e crianças, tá? Não tinha essa de criança não trabalhar naquela época. Não se pensava. A criança andou, tá puxando um cafezinho. Todo mundo trabalhava. Nada era improdutivo para eles, tá? Então, vocês estão vendo como funcionava mais ou menos, ó. Uma imensidão de um latifúndio a perder de vista de café. Pensa isso aqui no nosso Vale do Paraíba. Aqui. Perder de vista de café, uma imensidão de pessoas também seguindo e trabalhando e colhendo, e tem a área de secar o café e tudo mais. Esses imigrantes que chegavam no Brasil nessa época, principalmente vindos da Itália, como eu disse, vinham nesses navios, olha, e ficavam nessas hospedarias. Essa hospedaria hoje em São Paulo também é um museu maravilhoso chamado Museu do Imigrante. Quando passar tudo isso de pandemia, é um lugar muito legal para vocês conhecerem. Bom, e tudo isso gerou um fenômeno, então. Esse coronel, como eu disse, poderoso, isso em todo o país, eles tinham um grande poder local. Minas e São Paulo, mantendo toda essa oligarquia rural sobre o poder político deles. Então, você tem aí um fenômeno que é o coronelismo, tá? Esse coronel, como é que ele conseguia manter seu poder? Através porque a gente está pensando no Brasil democrático. O Brasil nessa época já não tinha mais escravo, e o Brasil nessa época era um país, não vou dizer democrático, que nós já vimos que não era, mas estava na lei que todo brasileiro podia votar. Como vocês sabem, menos mulheres, analfabetos, soldados e padres, né? E o clero. Quase ninguém podia votar, e mesmo aqueles que poderiam votar, votavam como? Através da violência, da força. O coronel é que indicava para quem você iria votar. Isso a gente chama de voto de cabresto. Tem até uma imagem para mostrar para vocês aqui, uma charge do jornal da época, aonde você tem o coronel, o político, levando um eleitor com cabeça de cavalo, e a soberania popular fingindo que não está acontecendo nada, né? Então, eu queria que vocês... É legal a gente entender o Brasil através desses jornais, dessas charges da época. Tem muita coisa interessante, boa, uma ironia a ser analisada muito rica. E esses coronéis, já que eles tinham todo o controle dessa população local, seja pela força, seja pelo voto, criou-se um sistema em que sempre
sabia-se quem era presidente muito antes da eleição. Verdade é essa. Sabia-se quem era presidente antes da eleição. Por quê? Decidia-se em lojas maçônicas, decidia-se em confrarias, no Jockey, reuniões que eles decidiam, o próximo presidente vai ser tal pessoa. Ah, mas a eleição não tem nada a ver? Claro que não, porque na verdade era só a eleição já era só para justificar o que eles já queriam que acontecesse. Não era bom o povo participar da política na cabeça deles. O povo tem que servir, trabalhar, servir de burro de carga, para que eles enriqueçam e principalmente que eles continuem comandando toda essa balbúrdia que está se formando nessa República Brasileira. Então, a gente tem um negócio chamado política dos governadores. Aonde? Como é que o presidente é presidente? Ele é presidente fazendo o quê? Ele chega para os governadores e fala para os governadores conseguir voto para ele. Os governadores, claro, em troca de verbas, conseguem os votos com o apoio do coronel, que também em troca de favores, em troca de barganhas políticas, ele consegue o voto que o governador precisa e, claro, o presidente que está longe do coronel, mas está perto do governador, precisa também, mantendo um status quo, mantendo uma mesma estrutura de poder político. Eu queria que vocês prestassem atenção numa coisa em relação à política sobre isso. Que como no Brasil ainda prevalece muito isso na política, como no Brasil ainda prevalece compra de voto, ainda prevalece o político que faz barganha através de voto, né? Então, queria que vocês pensassem bastante sobre isso, que, como eu já disse, a história ela não é só o passado morto e enterrado, ela influencia aqui na nossa realidade. E não é à toa tudo que a gente passa, que a gente está passando, é toda uma construção histórica para a gente estar onde a gente está hoje, tá? Bom, aconteceu em 1906 um negócio chamado Convênio de Taubaté. Taubaté não está na história só por causa da grávida e do parkour, não. Taubaté está na história também por causa do Convênio de Taubaté, um convênio assinado em 1906, voltando ali que lá no começo, o que aquele coronel falou. Se o café baixar de preço, a gente faz subir. É o que eles fizeram na época. Houve uma crise de superprodução de café, o café baixou demais de preço, o que eles fizeram então? Um acordo aonde o presidente da República compraria as safras de café que não fossem vendidas para valorizar o preço. Essas sacas virariam estoques, né? Ou seriam queimadas, que passasse a validade, e isso vai fazer com que o café seja valorizado. Aí você vai me perguntar, mas professor, isso vai onerar o cofre público? Como é que eu estou pagando imposto e meu dinheiro está servindo para comprar um café que vai ser queimado? Dane-se você, entendeu? O importante era o barão do café se enriquecer. Importante é o mais rico ficar cada vez mais rico, e ele não pode perder, você pode. Você, trabalhador, o imigrante, o povo, aqueles escravos recém-libertos que estavam iniciando uma vida de favelização, esse não tem problema se ferrar. Mas o barão do café, não. Esse cara vai fazer com que o Estado compre o café dele. Esse acordo, esse convênio foi assinado aqui nesse casarão. E olha como Taubaté que interessante. Esse casarão não existe mais. Uma das coisas mais importantes da história foi assinada nessa época. O Brasil inteiro estuda isso, até o mundo inteiro estuda isso. E o lugar que aconteceu mesmo já foi derrubado, virou loja. Por isso que a gente tem que valorizar nosso patrimônio, entendeu? Eu sempre falo isso. A especulação imobiliária quer construir prédios, quer fazer dinheiro, 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 dinheiro. Mas a nossa identidade, a nossa história está nesse tipo de pedra aí também. Que serve para o turismo, que serve para um monte de coisa. Por isso que é importante a gente se preocupar com o patrimônio. Aqui é um jornal da época, ó, falando sobre... É um jornal que eu peguei no Almanac Urupê. Tem um site muito legal de Taubaté, para quem gosta da história da cidade, que fala curiosidades, tal. Chama Almanac Urupê. Vale, eu
Estou sempre olhando e falo para vocês que é bem legal vocês darem uma consultada lá. Tem muita coisa boa. Então, aqui é um jornal da época falando do convênio de Taubaté. Bom, era só de café que eles viviam? Não, não era só de café que eles viviam. Nessa época você tem o açúcar, que a cana-de-açúcar nunca perdeu seu poder econômico. E dois fenômenos importantes dessa época que a gente vai ter que falar particularmente. A borracha e o cacau. O cacau no Nordeste e a borracha no Norte. Nessa época se extraiu muita borracha. E você tem o esplendor da cidade de Manaus, por exemplo, com teatros construídos com detalhes em ouro, e você tem o começo de uma revolução industrial na Europa e o Ford está fazendo seus carros. Então está precisando de pneu. Nunca foi tão usada a borracha. Então também é legal vocês focarem nisso. Você tem aí toda uma construção, um viés, um olho para o Norte e Nordeste também. O Nordeste com produção de cacau para chocolate, né? E a borracha, principalmente para a produção automobilística, que está se desenvolvendo nessa mesma época, início do século XX. Tá? O excesso também de capital gerado pelo café vai gerar o início de uma industrialização, principalmente uma industrialização concentrada no Rio de Janeiro e São Paulo. Então, esse eixo da Dutra, que não existia Dutra ainda, bem lembrado, esse eixo da Rio-São Paulo é a região mais industrializada desse país até hoje. Por quê? Já naquela época foi aqui que foi nascendo essa industrialização brasileira. Rio, lembrando que o Rio era a capital do Império, e São Paulo, a região mais rica em desenvolvimento econômico do país, tá? E essas fábricas que estão surgindo com esse excedente, tá trabalhando com a mão de obra imigrante, infantil, feminina, tão qual o chão lá do café. Ninguém está muito preocupado, principalmente nessas fábricas, assim como na Europa não estão, com os acidentes de trabalho, com infantis, com mulher grávida, com mulher recém-amamentando, trabalhando lá, principalmente na indústria têxtil. Ninguém está nem um pouco preocupado com a saúde do trabalhador, com as condições de vida do trabalhador. Ninguém, tá? Isso aí, as conquistas trabalhistas, as reformas trabalhistas, é muita luta, é muita greve que surgiu. A gente vai falar de uma de 1917 mais para frente, muito forte, aonde as leis trabalhistas vão se desenvolvendo. É por isso que é complicado. Quando eu escuto gente defendendo, por exemplo, que tem que acabar com a lei trabalhista porque vai melhorar a situação do país. Não vai! Quem é mais rico vai ficar mais rico. Vocês estão me entendendo? Quem é mais rico vai ficar mais rico. As leis trabalhistas, elas servem para proteger um pouco o cara que está lá no chão da fábrica, trabalhando, produzindo, porque esse é a base ali do sistema, e ele não tinha proteção nenhuma. Tá? Aqui vocês têm um gráfico da produção, ó. Então reparem, ó, o café, então em termos de valor de mercado, de lucro que entrando para o país, nos anos 1901, tá? Olha aqui o boom que dá em 1921, olha isso, ó. Tá? Lembrando que você tem as estações de trem, que vai se desenvolvendo também em cima disso, levando para o Oeste Paulista, que nós já falamos sobre isso. Então, ó, o Oeste Paulista que está gerando praticamente todo esse desenvolvimento a partir de 1870, tá? Não que o Vale não deixou de ter sua importância, principalmente onde passa o trem. Bem, gente, a aula de hoje fica por aí, é isso, tá? Então, nós estamos falando de um período e a nossa próxima aula eu vou focar sobre as revoltas desse período. Canudos, Contestado, dentre outras revoltas muito importantes populares. E é isso que eu tinha para passar para vocês o recado de hoje. Grande abraço a todos. Tchau, gente.